E nós estamos diante do arcano da Lua, que é também conhecido como o crepúsculo. O arcano 18 prenuncia o crepúsculo que antecede a noite, que para os místicos é a grande noite obscura da alma, aquele momento de total obscuridade que antecede a iluminação espiritual. Essa noite obscura da alma, ela foi descrita pela primeira vez que se tem conhecimento por São João da Cruz. É um momento de um torpor muito grande, de quase um desespero, muitas vezes questionamentos e dúvidas quanto à fé, quanto a Deus. É uma provação final antes da iluminação. Muito bem caracterizada por aqueles que passaram pela experiência e a descreveram, muito bem caracterizada e com o nosso arcano 18, a Lua, que é um arcano de obscuridade, um crepúsculo, antes do amanhecer do Sol, antes do raiar do Sol no arcano 19. É literalmente uma última provação antes da iluminação. Um momento muito, muito difícil, né? Evidentemente que eu acredito que nós aqui não estejamos ainda nesse momento. Talvez alguns de nós passe por esse momento ainda nessa encarnação, aí por alguns anos aí pela frente, né? Nós ainda temos ainda uns bons anos para ficar aqui nesse planeta, nessa encarnação, com certeza. Então pode ser que algum de nós ainda passe por essa experiência, né? Mas a probabilidade é que numa próxima ou mais adiante, né? E essa noite obscura da alma, ela é descrita por todos os místicos que passaram por ela da mesma maneira, né? Mas ela é também, o arcano 19, para nós aqui que estamos no caminho, né? Ele representa aquelas pequenas noites obscuras que nós passamos por elas ao longo da vida. E todos nós passamos, eu tenho certeza disso. Momentos de angústia profunda, depressão, talvez, em alguns casos, momentos de tristeza, dúvidas, questionamentos, momentos de uma ânsia profunda por buscar algo para além, algo que está além da vida física e material, né, uma ânsia de espiritualidade. Enfim, todos nós temos passado por essas pequenas noites escuras, que também pode ser aqueles momentos que nós enfrentamos desafios na nossa vida material, doenças, acidentes, fracassos financeiros, falências, todas essas questões que acontecem como que para nos preparar para uma mudança, para uma transformação, para uma renovação interior, né? Então é uma coisa que não é somente aquela grande noite obscura, aquela experiência dolorosa da alma dos místicos, descrita pelos grandes místicos, mas aquelas pequenas noites obscuras que nós também encaramos em vários momentos ao longo da vida, né? Esta é a grande noite obscura da alma que acontece no umbral da iluminação, ou seja, no portal da iluminação. Para aqueles que estão ali, essa grande noite obscura da alma acontece ali, naquele umbral. O umbral é uma palavra, umbral é uma palavra que ela tem alguns significados um pouco contraditórios, né? Porque o umbral é o umbral da porta, é o umbral da passagem, da entrada. E essa palavra foi associada com aquele local onde os espíritos sofredores estão, né? Os suicidas, os espíritos mais endurecidos no mal ficam, né? Mas o que é isso, né? É o umbral da vida espiritual. Eles não estão na vida espiritual ainda. Eles estão presos na matéria, desencarnados, mas estão ali,
diante do umbral da vida espiritual, né? Podendo passar esse umbral, ultrapassar ele, quando quiserem ou quando puderem e estiverem em condições, né? Mas nós passamos por muitas pequenas noites obscuras na vida, naqueles momentos de dificuldades enormes e que o túnel parece não ter fim, que foi o que eu já falei, né? O arcano 18 nos guia para dentro de nosso santuário interior, no ponto mais profundo de nossa alma, a fim de examinarmos as sombras que restam de nosso passado. Nos confronta com a nossa realidade, metade luminosa, metade escuridão. É a provação derradeira antes da iluminação da consciência. Então, é um arcano que nos convida a fazer esse mergulho profundo no nosso psiquismo, na nossa alma. Nós acabamos de passar pela estrela, que nos deu um alento, uma esperança, depois de todo um trabalho regenerativo que nós estamos fazendo desde o arcano 11. Então vem a estrela e nos aponta o caminho da iluminação. A estrela nos guia, nos traz uma nova esperança. Mas a estrela só é visível na noite. Durante o dia nós não vemos as estrelas. Então, a estrela surge no crepúsculo do anoitecer do arcano 18. E ela nos traz um alento, uma esperança. Como que é dizer, prossiga, vá em frente. Você vai passar por esta noite, mas vai raiar um novo dia. Arcano 19, o sol. O crepúsculo da noite é também o crepúsculo do amanhecer. Meio claro, meio escuro, meio claro. O caminho foi longo e desafiador até aqui e o objetivo está próximo de ser alcançado. Basta continuar e esperar pelo amanhecer do novo dia. Então, veja bem, não significa que nós vamos alcançar a iluminação espiritual plena com o arcano 19. Eu poderia dizer que nós estamos fazendo um ensaio, uma preparação. Então, toda a jornada é uma jornada que tem, vamos dizer assim, um determinado sentido, um determinado significado, um determinado propósito. Qual é o propósito de cada um de nós nessa jornada? Mas quando acaba essa jornada, quando acaba estas 22 semanas, esta jornada, este processo, esse programa dessa jornada, desses 22 arcanos, como 22 modelos arquetípicos de consciência, esses 22 arcanos estarão instalados em vocês. E eles continuarão trabalhando ciclicamente, independentemente de vocês terem consciência disso ou não. Então, não significa que nós vamos alcançar a iluminação espiritual. Nós temos que fazer a jornada como se fosse uma espécie de treinamento, uma espécie de preparação. Para quando chegar o momento, nós entendermos cada momento do processo iluminativo da consciência. Porque, na verdade, a consciência está se iluminando. A nossa consciência está se iluminando. É como se fosse uma daquelas lâmpadas que hoje já não são mais tão comuns, porque se usa só lâmpadas a LED, né? Mas aquelas lâmpadas de rua ou de estádios de futebol que demoravam tempo para acender. Elas precisavam aquecer o gás que tinha dentro delas. Então elas começavam a acender devagarinho, uma luminosidade fraquinha, e vai aumentando, quando elas atingem uma determinada temperatura,
a iluminação é total. O nosso processo de iluminação da consciência é mais ou menos assim. Ele está acontecendo. Ele está em fase de aquecimento da nossa luz interior. Mas ela não está totalmente acesa ainda, não está totalmente iluminada ainda. Então é um processo contínuo esse. Mas ainda há risco de se incorrer na soberba. A iluminação acontece quando tem que acontecer e não é um querer. Sim, há risco de soberba. Sempre há risco no caminho do buscador. Sempre há riscos. E qual é o risco agora? À medida que nós vamos subindo nessa escala, pode ser que o ego comece a olhar para trás e dizer assim, olha aqui, ó, eu já estou aqui, eu estou na frente de vocês, eu já sou melhor que vocês. Então pode surgir a soberba, a arrogância, o orgulho, a vaidade, e nós retrocedemos. Nós podemos retroceder. Sempre há risco. No caminho do buscador, sempre há risco. E quanto mais o buscador se adianta no caminho, maiores e mais perigosos são os riscos. Porque ele se expõe à luz. Ele se expõe a mostrar o caminho para os outros, a acordar os outros. E quem está dormindo se sente incomodado. É mais ou menos, não necessariamente com uma proximidade muito grande, mas é mais ou menos como um mito da caverna. O que aconteceu com aquele que saiu da caverna, conheceu a realidade e tentou convencer os outros a saírem da caverna? Eles não queriam sair da caverna. Eles acreditavam que aquilo era a realidade. Que a realidade eram as sombras projetadas pelo solo dentro da caverna. Eles estavam dormindo, eles estavam sonolentos, eles se sentiram profundamente incomodados quando alguém sai da caverna e conta para eles, olha, a realidade lá fora é outra, isso aqui é sombra, isso aqui são só sombras, vocês não estão vendo a realidade. Isso incomoda profundamente as pessoas. Então, o buscador tem que ter muita humildade e entender que a obrigação de compreender é dele e não dos outros. Porque o menor nunca vai compreender o maior. E aqui não se trata de maior no sentido de ser mais importante, mais belo, mais iluminado, mais isso, mais aquilo. Significa ser maior no sentido de já ter uma capacidade de visão mais ampla da vida, da realidade, uma consciência mais desperta, que capacita a compreender o outro. Mas se o outro ainda está naquela sua pequenez, ele não pode compreender a nós. Então a nossa responsabilidade aumenta cada vez mais. A iniciação é um processo trabalhado em si mesmo, mas a iluminação acontece e não depende da escolha do momento. Ou seja, o trabalho da iniciação, o trabalho do buscador é um trabalho em si mesmo, o trabalho do autoconhecimento é um trabalho em si mesmo, que requer esforço, disciplina, muito trabalho, estudo. Porém, a iluminação acontece quando tem que acontecer. Não é uma escolha nossa. Então, o que resta a fazer é continuar a esperar, continuar trabalhando e esperar que o momento aconteça quando o iniciado estiver pronto para receber. Aí também tem outra questão. Acontece quando tem que acontecer, mas eu tenho que estar pronto para receber. Eu tenho que estar pronto para receber essa graça, essa luz. Porque não é um processo que nós fazemos sozinhos. Não se iludam.
todo o trabalho do autoconhecimento, todo o trabalho da transformação interior, somos nós que temos que fazer. Mas quem acende o pluguezinho da luz da consciência não somos nós. Por isso que a iluminação acontece quando tem que acontecer e quando nós estamos prontos. Eu não sei quem liga isso. Mas não é uma coisa que eu posso ligar quando eu quero, acender essa luz e me iluminar quando eu quero. Porque quando eu quero significa o ego presente, o ego querendo. E a iluminação espiritual é justamente a transcendência do ego. Ela só acontece quando você consegue transcender o ego, quando você não deseja mais nada. Quando você simplesmente floresce, se abre e se permite. Enquanto há um querer, não acontece. A história do Gautama, o Buda, é simbólica nesse sentido. Ele alcança a iluminação quando ele desiste de buscar. Enquanto ele estava querendo, buscando, não acontecia. Não acontecia por quê? Porque ainda tinha a presença do ego. Quando ele desiste e se entrega e se permite, a iluminação acontece. Não depende do nosso querer. Vai acontecer quando tiver que acontecer, e vai acontecer quando nós estivermos prontos para receber uma graça. Existe alguma coisa ali, uma graça que nós recebemos. Não sei o que é. Eu nunca passei por essa experiência. Agora é hora de agora é hora de cultuar a noite e a lua e esperar pelo amanhecer radiante de luz solar, da luz solar. Né? Então, tudo que nós podemos fazer é continuar, né? Fazendo o nosso trabalho, amando e perdoando, com fé e esperança. Então, o que é esse trabalho que nós temos que fazer em nós? É um trabalho, basicamente, de renovação de conteúdos interiores. O que são esses conteúdos? Crenças, basicamente, né? Conceitos e crenças que norteiam a nossa vida, que formam os paradigmas que nos orientam na vida. E que paradigmas são esses que nos orientam? Cada um deve examinar os seus próprios paradigmas, ou o seu paradigma. Não sei quantos cada um tem. Depende de como cada um vê a coisa, né? Então, examinar isso. Qual paradigma eu sigo? Como esse paradigma se formou? Do que ele é formado? De quais crenças, ideias e conceitos que geram atitudes, posturas interiores, e essas atitudes demandam meus comportamentos, as minhas ações, pensamentos, emoções e sentimentos e tudo com a qualidade dessas atitudes. Então, esse é o trabalho interior que nós devemos fazer. É um trabalho de renovação de atitudes, é um trabalho de modificação de crenças, é um trabalho de construção de um novo paradigma. A vida se renova. E muito embora o germe essencial da coisa permaneça, mas todo o entorno se modifica. Porque os cenários se modificam, os cenários onde nós vamos vivendo as nossas experiências vão se modificando. Mas tem gente que fica preso. Tem gente que se aprisiona. Tem gente que se aprisiona naquelas velhas crenças e não abre mão delas por toda a vida. Por mais que mude os cenários, por mais que venham novas experiências, novas proposições da vida, estão arraigados naquelas velhas crenças e ainda dizem que isso é virtude. O crepúsculo é um vislumbre da eternidade da nossa existência e constitui uma dádiva.
E o entendimento da função do karma em nossa vida não é algo que possa ser conseguido quando se quer. Este é um chamado para que você desperte. Os acontecimentos em sua vida estão tentando fazê-lo enxergar um padrão tão antigo quanto a jornada da sua própria alma. Um vislumbre da eternidade da nossa existência constitui uma dádiva. Esse vislumbre que nós estamos tendo é uma dádiva. E o entendimento da função do karma em nossa vida não é algo que possa ser conseguido quando se quer. É quando acontece. Nós não temos ainda como nos livrar do karma. Porque nós vivemos de experiências, nós vivemos de experimentações. Nosso viver, nossa vida é experiência, é experimentação. São escolhas que nós fazemos sem saber se vai dar certo ou errado. E mesmo o conceito de certo e errado são conceitos relativos. Então, nós não vamos nos livrar do karma tão cedo. Mas a compreensão dele também é muito complexa. Devemos nos contentar e aceitar aquilo que recebemos. A escolha foi nossa. A humanidade escolheu o caminho do decaimento na matéria, do afastamento da sabedoria, o caminho do ego. O ser humano se tornou egocentrado. Havia possibilidade de ser outro caminho, mas a escolha foi feita pelo caminho de Caim. Somos violentos por escolha, não por atributo do Criador de tudo. Ainda não entendemos isso e nos queixamos, acusamos o Criador de tudo de nos ter criado para sofrer. Poderíamos ter escolhido o caminho de Abel, que é o caminho da sabedoria. Na obscuridade da consciência envolta na matéria, não vemos senão mais do que crepúsculo num cenário que não sabemos se é o anoitecer ou o amanhecer devido ao nosso sono profundo. Somos semelhantes ao caranguejo, que sai de sua toca e logo retorna para ela. Somos temerosos de nos aventurar pela vida, confiantes e esperançosos em sua eternidade, porque tememos a morte. Depois de um breve vislumbre da esperança, uma estrela nos guia para o futuro. Mas o futuro ainda é obscuro para nós. Precisamos desse mergulho consciente nas profundezas da alma para encontrar a nós mesmos. Mas há perigos ocultos mesmo dentro de nós, pois nos desconhecemos quase que totalmente. É uma busca, portanto, por labirintos desconhecidos cuja saída está no crepúsculo do amanhecer. E esse crepúsculo do amanhecer anuncia o raiar de um novo tempo, de uma completude, de pureza e inocência no arcano 19, o Sol.